Bom, gente, o exercício proposto é: encontre equações para a reta tangente para a reta normal à curva no ponto especificado. Os pontos especificados foram 1 e 1, ou seja, o meu x0 vale 1 e o meu y0 vale 1. A equação dada é a seguinte: 2x dividido por x2 mais 1. A gente aprendeu que para encontrar a equação da reta tangente, basta aplicar a fórmula y menos y0, que é igual ao coeficiente angular da reta tangente, que eu chamei de mt, vezes x menos x0. O valor de y0 e x0 já foi dado, então eu já poderia aplicar a fórmula. Porém, eu ainda preciso calcular esse coeficiente angular da reta tangente, que eu chamei de mt. Como encontrar esse coeficiente angular? A gente aprendeu também que para calcular o coeficiente angular da reta tangente, basta eu derivar a função e aplicar o x, eu derivar a função e aplicar o valor de x0 a essa função derivada. Bom, então o próximo passo seria derivar a função dada. Como que eu faço para derivar a função dada? Eu percebo, olhando para essa função, que trata-se de uma divisão. Logo, eu preciso aplicar a regra do quociente. A gente aprendeu também que a regra do quociente, para aplicar a regra do quociente, eu vou precisar derivar a primeira função e multiplicar pela segunda, menos a derivada da segunda função vezes a primeira função, isso tudo dividido pela segunda função ao quadrado. Eu estou chamando isso aqui de primeira função e segunda função. Bom, assim, aplicando a regra do quociente à função dada, que é essa função aqui, ó, eu vou obter a derivada da primeira função. Qual que é a primeira função aqui nessa função dada? 2x. Então, eu vou colocar aqui a derivada de 2x. Vou colocar bem no passo a passo para a gente entender. Vezes, repito a segunda função. A segunda função é x2 mais 1. Menos a derivada da segunda função, que a gente acabou de escrever aqui, ó. A derivada de x2 mais 1. Vezes, repito a primeira função, 2x. Isso tudo dividido pela segunda função ao quadrado. Bom, quando eu derivo 2x, eu vou obter 2. Vezes, repito a segunda função, menos. Quando eu derivo 2x2 mais 1, eu vou obter 2x, vezes 2x. Isso tudo dividido pela segunda função ao quadrado. Bom, quando eu faço a distributiva aqui, eu vou obter 2x2, que é 2 vezes x2, eu tenho x2, e 2 vezes mais 1, eu tenho 2, menos 2x vezes 2x, menos 4x2. Y' é igual, fazendo uma simplificação aqui, eu vou manter o 2, menos 4x menos 2x, menos 2x2. E continua tudo igual aqui embaixo, que é a segunda ao quadrado. Bom, agora que eu já tenho a minha função y', eu já tenho a minha função derivada, eu consigo calcular o coeficiente angular da minha reta tangente. Lembrando que para calcular o coeficiente angular da reta tangente, basta aplicar o valor de x0 à função derivada. O valor de x0, a gente sabe que é 1. Então, eu vou pegar aqui, ó, a minha função derivada, que é esse resultado final aqui, e vou aplicar no lugar de x o valor de x0, que é 1. Então, 2 menos 2 vezes 1 ao quadrado, que é o valor de x ao quadrado, dividido por, no lugar do x aqui também eu vou colocar 1. 1 ao quadrado mais 1, isso tudo ao quadrado. Então, o coeficiente angular da reta tangente vai ser 2, que eu tenho aqui, menos 2 vezes 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1, 2, dividido por 2 ao quadrado. Se eu tenho 2 menos 2, eu vou obter 0, dividido por 2 ao quadrado, 4.
Então, se eu tenho 0 dividido por 4, meu coeficiente angular vai ser igual a 0. Bom, agora eu já consigo calcular, eu já consigo aplicar a minha equação da reta tangente. Aplicar a fórmula para encontrar a minha equação da reta tangente. Aplicando a fórmula que foi dada, y menos y0, que é igual ao coeficiente angular da reta tangente vezes x menos x0, eu vou obter o seguinte, olha. O y não tenho, menos o y0 foi dado aqui em cima no ponto, que é 1. O meu coeficiente angular da reta tangente é 0. Eu acabei de descobrir, coloco aqui. Repito, x, que eu não tenho, menos o meu x0, que também foi dado lá em cima nos pontos, que é 1. Aí eu vou obter y menos 1 é igual. Se eu fizer essa distributiva aqui, ó, eu vou obter 0. Então, y é igual a 1. Essa é a minha equação da reta tangente. Bom, agora que eu já tenho a minha equação da reta tangente, eu preciso encontrar a equação da reta normal. A gente aprendeu que para encontrar a equação da reta normal, basta aplicar a mesma fórmula que foi dada anteriormente, com a diferença de que aqui eu preciso colocar o coeficiente angular da reta normal. O coeficiente angular da reta normal, que eu chamei de MN, só para diferenciar, ele é calculado da seguinte forma, menos 1 dividido por y de x0, ou seja, eu vou pegar minha função derivada e vou aplicar x igual a x0. Bom, como eu já calculei isso aqui, eu sei que isso aqui vale 0. Então, quando eu aplico esse valor de 0 aqui, a fórmula que eu encontrei aqui em cima, que é o valor do meu coeficiente angular da reta tangente, eu vou obter menos 1 dividido por 0. Menos 1 dividido por 0, eu tenho uma indefinição. Se eu tenho uma indefinição no coeficiente angular da minha reta normal, logo eu não consigo determinar a equação da reta normal. Então, o resultado final do exercício é o seguinte: a equação da reta tangente é y igual a 1, que a gente obteve aqui, e a equação da minha reta normal eu não consigo definir porque eu tenho uma indefinição no meu coeficiente angular da reta normal. É isso aí, pessoal. Boa noite.